Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, queridos alunos e alunas. Vamos agora iniciar o estudo nessa aula da primeira grande variação que a relação processual pode sofrer, não é? É aquela variação em que a gente sai da relação básica, daquele actum trium personarum, aquele ato de três sujeitos em que eu tenho um autor, o juiz e o réu, né? E a gente passa a ter uma pluralidade de sujeitos processuais parciais, ou seja, eu passo a ter uma pluralidade de autores ou uma pluralidade de réus, ou na verdade eu posso ter também uma pluralidade simultânea de autores e de réus. Então a gente vai falar da figura do litisconsórcio, né? Vamos olhar aqui, nosso quadro, aquele nosso roteirinho de sempre. A gente vai tratar do conceito de litisconsórcio, uma classificação, que na verdade é uma classificação que abrange aí 4 situações diferentes, e o chamado princípio da autonomia dos coligantes, tá? No que diz respeito ao conceito, o que é importante a gente pensar aqui, ó, litisconsórcio. Antes de pensar, o conceito que eu botei aqui para vocês é bem simples, né? É o fenômeno que apresenta uma pluralidade de partes no mesmo polo de uma relação processual. Na verdade, a gente pode até enriquecer esse conceito com outro elemento, que seria qual? Uma pluralidade de partes e uma pluralidade de lides. Porque olha só, se eu tenho aqui A processando C, pedindo X, e eu tenho B processando C, pedindo Y, se eu somar essas duas, se eu reunir, vamos supor que a causa de pedir aqui seja a mesma, uma batida que envolveu os três. Essas ações não são conexas? Essas ações não vão ser reunidas por força de lei? Então, ao somar essa primeira ação com essa segunda, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter A e B exercendo direito de ação em face de C, pedindo X e Y, cada um o seu pedido, tá? Então, eu tive aqui a formação de um litisconsórcio. Então, eu estou visualizando uma pluralidade de sujeitos no polo ativo, uma pluralidade de partes, mas a gente não pode esquecer que quando eu juntei essas duas ações, eu juntei duas lides que corriam em separado. Então eu tenho uma pluralidade de partes e uma pluralidade de lides. E daí vem a denominação, porque olha só, litisconsórcio, né? Separa aqui consórcio de lides, tá? Eu tenho lides que estão sendo conduzidas em consórcio, estão sendo conduzidas ao mesmo tempo, tá? Por duas ou mais, por dois ou mais interessados, por duas ou mais partes, beleza? Classificação. A gente tem 4 classificações, 2 são óbvias, são básicas, né? A primeira delas é classificação quanto ao polo. O litisconsórcio se classifica em ativo, passivo ou misto, tá? Eu particularmente classifico só como ativo ou passivo. E aí, basicamente, isso aqui é óbvio, quando que o litisconsórcio é ativo? O litisconsórcio é ativo quando a pluralidade de lides, pluralidade de partes, desculpa, ela se concentra no polo ativo. Ele vai ser passivo quando a pluralidade de partes se concentrar no polo passivo, e os doutrinadores que sustentam o litisconsórcio misto dizem que ele vai ser passivo, misto quando eu tiver uma pluralidade de sujeitos em ambos os polos da relação processual, tá? Por que eu discordo dessa classificação? Porque o litisconsórcio é aquele laço que une litisconsortes em um mesmo polo. Se eu falo que o litisconsórcio é misto, como é que eu vou unir todo mundo no mesmo polo, os autores e os réus? Então, isso aqui não me parece fazer o menor sentido, tá? Mas é bom vocês saberem que quando a doutrina menciona o tal do litisconsórcio misto, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Eu tenho vários autores e vários réus. Beleza? Essa classificação é muito óbvia, muito simples, tá? Vamos para frente. Essa aqui já é uma classificação mais interessante porque ela fala principalmente do cabimento, né? Quando que eu posso criar um litisconsórcio? Quando que eu devo criar um litisconsórcio? São duas situações diferentes, quando eu posso e quando eu devo, tá? Então, partindo da premissa de que o litisconsórcio é um laço que une 2 ou mais sujeitos dentro do mesmo polo da relação processual, essa classificação ela se dá quanto ao laço entre os litisconsortes. Esse laço ele pode se dar de maneira facultativa,
também chamado de litisconsórcio voluntário, ou esse laço pode unir os litisconsortes de maneira obrigatória, também chamado de litisconsórcio necessário. Necessário ou obrigatório, tá? Bom, o litisconsórcio facultativo é estimulado pelo Estado. Interessa para o Estado que as partes proponham ação em litisconsórcio. Por quê? Porque eu posso resolver várias lides empregando apenas um único agente do Estado, apenas um único juiz, fazendo uma única audiência de instrução, colhendo as provas, produzindo as provas, colhendo depoimentos uma única vez, né? Então a gente trabalha aí prestigiando o princípio da eficiência processual no sentido da gestão do tempo, da gestão dos recursos humanos, dos recursos materiais. A gente tem um prestígio ao princípio da economia processual, né? Que a gente trabalha com a ideia de que com o mínimo de esforço a gente alcança o máximo de resultado. A gente prestigia o princípio da celeridade, da duração razoável do processo, enfim, é muito interessante a utilização desse sistema de litisconsórcio. Então, para o Estado, já que interessa, o Estado cria hipóteses, né? Reconhece hipóteses em que o litisconsórcio vai ser aceito, né? De maneira facultativa, tá? Então basta que as partes queiram e elas vão poder propor a ação em litisconsórcio. E aí, se a gente olhar lá para o artigo 113 do novo Código de Processo Civil, ele traz lá as hipóteses, são 3 hipóteses agora, eram 4 no artigo 46 do antigo Código, e no 113 são 3 hipóteses, porque na verdade uma delas era repetitiva. Tinha uma outra redação, mas ela abrangia situações que já eram cobertas por outra hipótese, tá? Vamos olhar aqui as hipóteses e aí vai ficar claro que o Estado quer incentivar ao máximo o uso do litisconsórcio. Olha só, olha lá para o quadro. Primeira hipótese, o Código diz que 2 ou mais pessoas, né, lá no caput do 113, vai dizer que 2 ou mais pessoas podem propor ação ativamente, ou podem figurar, né, no polo ativo ou passivo de uma mesma relação processual, quando? Aí, primeiro inciso vai falar, quando ocorrer ou quando houver comunhão de direitos e obrigações relativamente à mesma lide. Comunhão de direitos e obrigações relativamente à mesma lide. Olha só, pega, por exemplo, uma situação em que você, junto com mais 3 amigos seus, você compra um determinado bem em condomínio, tá? De repente, vamos falar que é um bem imóvel. Quando você começa a construir nesse imóvel, esse terreno, começa a subir ali uma casa, você acaba causando um dano estrutural na casa do terreno ao lado. E aí, o dono dessa casa, do terreno ao lado, vai ingressar com uma ação. Quem é que ele coloca no polo passivo? São 4 donos, não é? Ele pode colocar 1, 2, 3 ou 4. Ele pode, é a opção dele. Por quê? Porque na verdade ali existe uma comunhão de obrigações relativamente à mesma lide. Os 4 comungam da mesma obrigação. Se fosse o contrário, o vizinho causou um dano estrutural na casa que tem esses 4 donos. Você tem uma comunhão de direitos relativamente à mesma lide. Então, posso ir 1, 2, 3 ou 4. Tranquilo? O Estado está incentivando, tá? Mas o Estado faz mais. Porque, olha lá, a segunda possibilidade. As 2 pessoas, 2 ou mais pessoas podem, volta para o quadro. Quando ocorrer conexão, e aí o artigo 113, inciso 2, acaba ficando redundante, porque ele diz quando ocorrer conexão pela causa de pedir ou pelo pedido. Só existe conexão pela causa de pedir ou pelo pedido, não existe outro tipo de conexão, né? E aí, isso aqui é óbvio. Por que eu posso propor uma ação em litisconsórcio quando tiver identidade de causa de pedir ou do pedido? Porque se tiver a identidade da causa de pedir ou do pedido já em 2 ações em curso, elas não serão reunidas. Quando elas forem reunidas, não vai formar um litisconsórcio? Então, se vai formar um litisconsórcio lá na frente, eu já posso economizar recursos e formar o litisconsórcio desde o início. Tranquilo? Agora, a terceira hipótese, acredito que bastava ela para alcançar todas as outras. Porque essa terceira hipótese fala que é possível formar um litisconsórcio quando ocorrer afinidade, quando houver afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Então, os que são aí da minha época vão se lembrar que durante o governo do presidente Fernando Collor, um belo dia, né, foi editada uma medida provisória
no apagar das luzes, e de manhã todos os valores creditados em caderneta de poupança no Brasil inteiro estavam bloqueados. Então vamos pegar uma conta aí, que pelo menos umas 60 milhões de contas de caderneta de poupança estavam bloqueadas. Nós temos aí 60 milhões de pessoas, não é, que estão unidas por um único ponto comum de direito. Qual é esse único ponto comum de direito? Essa medida provisória. Então, em tese, essas 50, 60 milhões de pessoas poderiam propor uma ação em litisconsórcio, em litisconsórcio ativo, porque existe a afinidade de questões por um ponto único comum de direito. Um exemplo de uma afinidade de questões por um ponto comum de fato. De vez em quando a gente vê aí, teve aí semana, já aconteceu aí acidente aéreo, né? Um avião tem um acidente e aí os familiares, né, daquelas pessoas que morreram nesse acidente aéreo, elas estão unidas, né? As questões envolvendo esses familiares, elas estão unidas por um ponto comum de fato, que foi o acidente aéreo. Então elas podem se organizar, contratar um único advogado e propor uma ação em litisconsórcio, tá? Facultativo. E aí entra aqui um ponto que é muito interessante e muito importante. Anota aí, ó, essa expressão, litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? É um litisconsórcio facultativo que sofreu uma limitação no número de litisconsortes. Quem determinou essa limitação? O juiz. E por que o juiz fez isso? Ele pode fazer isso em duas situações. Na primeira, limitação no número de litisconsortes, porque esse número excessivo dificulta a defesa. Segunda, dificulta o andamento do processo. Aí já é com o juiz. A defesa é com o réu, o andamento do processo é com o juiz. Tá? Aí o que o juiz faz? Ele fala assim, não, eu não vou... aqui não dá para o réu contestar, são 100 pedidos diferentes, nesses 100 autores, eu vou quebrar isso aqui em 10 ações com 10 autores, tá? Então a gente vai encontrar isso aí, o litisconsórcio está lá no 113, e esse litisconsórcio multitudinário vai estar no 113, parágrafo 1º, que diz assim, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. E o parágrafo 2º, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Tá? Então, na verdade, eu sou réu. Sou citado, tem 100 pedidos, eu digo, não, seu juiz, espera aí, eu não vou entrar com a contestação, eu vou entrar com uma petição dizendo que eu não consigo contestar e pedindo que o juiz limite, né, o número de litisconsortes, tá? Se o juiz indeferir, eu tenho prazo de novo de resposta. Se ele deferir, vai ser feita a limitação e depois vai ser assegurado o meu prazo integral para a resposta. Tranquilo? Então estamos falando de litisconsórcio multitudinário, tá? Vamos voltar aqui ainda nessa classificação quanto ao laço entre os litisconsortes. E aí a gente tem agora a figura do litisconsórcio necessário ou obrigatório. E aí são duas situações, né? A primeira delas, o litisconsórcio vai ser obrigatório quando houver disposição legal nesse sentido. Exemplo, a gente viu na aula passada, a situação dos cônjuges na relação processual. Se a ação versar sobre direito real imobiliário, por exemplo, né? E eles forem casados em regime de comunhão de bens, obrigatoriamente, por força de lei, os cônjuges vão ter que ser citados, tá? Outro exemplo, quando você tem uma ação de uso capião, a lei diz que todos os confinantes, né, todos os vizinhos, têm que ser obrigatoriamente citados. É disposição legal, é comando da lei, tem que ser cumprido, litisconsórcio necessário por disposição legal. Tranquilo? Critério objetivo, critério do legislador. Mas existe um litisconsórcio necessário, um litisconsórcio obrigatório, que é formado por meio de um critério subjetivo, tá? Que vai variar da cabeça de cada juiz. E aí, o que ele vai levar em consideração? A natureza da relação jurídica. Não tem nada mais subjetivo. Existem vários conceitos jurídicos indeterminados,
né, no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema judicial, mas essa expressão natureza da relação jurídica, isso aí é difícil de você conseguir definir, né? Então, pega por exemplo aí, concurso público. Essa é uma divergência muito comum da gente encontrar por aí. Você tem um concurso público e aí você está entrando com ação para discutir algum critério do edital. Eu, por exemplo, fiz um concurso público para professor adjunto da Universidade de Brasília e aí a gente teve uma discussão com relação à homologação do resultado final e entre o resultado da banca e o resultado da homologação houve uma variação na ordem de classificação. O que o juiz do caso entendeu? Que era necessário citar todos os que sofreram alteração na ordem de classificação, natureza da relação jurídica. Pergunto, será que esse juiz teria dado essa mesma decisão, teria tido esse mesmo entendimento de que a natureza da relação jurídica obriga você citar todos aqueles candidatos de um concurso público para se manifestarem em razão da possibilidade de alteração da ordem, se fosse um concurso público, por exemplo, para o cargo de analista do Ministério Público da União, que você vai ter ali 20 mil pessoas inscritas e que você pode ter 20 mil pessoas litigando, eu duvido que ele fizesse isso, né? Isso vai variar de juiz para juiz. Tem juiz que entende que é o caso, pela natureza da relação jurídica, de citar obrigatoriamente os outros candidatos, tem juiz que entende que não é o caso, tá? Então é extremamente subjetivo, vai variar de caso para caso, beleza? Vamos para a terceira classificação, que é uma classificaçãozinha bem simples, né? Classificação quanto ao momento de formação. Simples por quê? O litisconsórcio pode ser originário quando ele já vem definido na petição inicial. Na petição inicial não tem que qualificar as partes. Se eu disser que tem 2 ou mais autores, eu estou formando um litisconsórcio ativo originário. Se eu disser que tem 2 ou mais réus, eu estou formando um litisconsórcio passivo originário, tá? Agora, lembra que ações conexas a gente tem que reunir? Quando a gente reúne, forma um litisconsórcio, não forma? Esse litisconsórcio não é originário, ele é ulterior ou posterior, ou seja, qualquer litisconsórcio que surja no curso do processo, que não vem identificado na petição inicial, seja por reunião de processos, seja por intervenção de terceiros, qualquer litisconsórcio desse é um litisconsórcio posterior. A última classificação, ela foca nos efeitos da sentença. E aqui é uma classificação interessante, porque diz assim, essa classificação vem como dizendo que o litisconsórcio pode ser simples ou unitário. Quando que ele vai ser simples? Quando a decisão, quando a sentença quando atingir os litisconsortes de modo diferente, de modo distinto. E aqui no unitário, quando atingir os litisconsortes de modo idêntico. Como assim? Olha só. Eu tenho aqui 2 carros e esse carro passa no meio dos 2 e bate nos 2. Então esse aqui é C, esse aqui é A, esse aqui é B. Todo mundo indo para cá. O que acontece? A vai propor uma ação em face de C. Causa de pedir mais, vai ser abatida, sua indenização X. B vai entrar com uma ação em face de C, causa de pedir mais também, sua indenização Y, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente identifica a conexão pela causa de pedir e vai determinar a reunião desses processos. A gente vai ter aqui um litisconsórcio assim, ó, A e B litigando em face de C, com base na causa de pedir mais e com os pedidos X e Y. Quando o juiz decidir, essa decisão vai atingir A de maneira diferente de B. O juiz pode julgar procedente o pedido de A, improcedente o de B. Ainda que ele julgue procedente o dos 2, cada um tem o seu pedido diferente, né? Então, quando atinge de modo diverso os litisconsortes, a gente fala que o litisconsórcio é simples, tá? Via de regra, hein? Tomem cuidado. Via de regra,
a gente pode dizer que todo litisconsórcio facultativo é um litisconsórcio simples. Por quê? Porque se ele é facultativo, eu poderia propor ação em separado e posso propor em conjunto. Como é que eu vou propor uma ação em separado e sofrer com os efeitos de uma decisão proferida em outra ação? A princípio não dá para acontecer isso, né? A princípio, tá? É uma regra geral. Agora, olha esse outro exemplo. O Ministério Público entra com uma ação pedindo anulação do casamento entre A e B, tá? Porque ele descobre que A já era casado em outra unidade da federação. Tranquilo? O que acontece? Olha aqui para o quadro. Quando o juiz decidir anular esse casamento, quem era impedido para casar era A, B não era. Mas a decisão vai alcançar apenas A, declarando a nulidade, a anulação, na verdade, do casamento só para A e B continua casada? Não, B volta ao estado civil de solteira, não é divorciada, não é separada, não é viúva, ela é solteira porque foi anulado o casamento dela, e A volta para o estado civil de casado no primeiro casamento. A decisão vai atingir os dois da mesma forma, efeitos idênticos, tá? Então, quando atinge de modo idêntico, de modo uniforme, é a expressão que o código usa, a gente diz que o litisconsórcio é unitário, ok? E a gente pode também trabalhar uma regra geral de que todo litisconsórcio necessário é unitário. Por que ele é necessário? Porque o juiz precisa decidir a questão de uma maneira mais ampla, tá? Mas por que eu estou falando em regra? Porque existem exceções, né? A gente tem exceções. Eu vou colocar aqui 2 exceções para vocês, ó. Então, uma exceção para decorar, essa aqui é para na prova subjetiva lá do concurso de juiz federal, para a prova oral do concurso de procurador da República, já ir à frente, porque eu particularmente já li pelo menos aí 10, 12 autores diferentes de processo civil e nunca vi ninguém citar exemplos que saiam dessa regra geral. Mas é bem básico, olha só. Vou dar um exemplo aqui de um litisconsórcio que é necessário, ele é obrigatório, mas quanto aos efeitos ele é simples. Uai, mas se é simples, vai ser diferente, vai alcançar de modo diferente os litisconsórcios. Então por que ele é necessário? Olha só. É o caso da ação de uso capião. Na ação de uso capião, o que acontece? Uso capião é uma forma de aquisição da propriedade, né? Então eu tenho aqui esse terreno, tá? E esse terreno aqui no meio, que pertence a B, eu, Eric aqui, entro com a ação de usucapião. Então, esse é o terreno que eu pretendo usucapir. Então, tá aqui, Eric entra com a ação em face de B. Só que a lei diz que todos os confinantes têm que ser citados. Quem são os confinantes? Os vizinhos. Então, aqui é terra de C, aqui é de D e aqui é de E. Por que a lei determina que eles têm que ser citados? E aqui é que entra a questão interessante que vai fazer com que surja uma exceção. Porque, eventualmente, Eric está alegando que está exercendo a posse contínua no tempo previsto em lei, etc. e tal, dessa área, mas só que na hora que D é citado, D vai dizer assim, ó, sabe por que B nunca passou nessa área? Porque essa área aqui B arrendou para mim, eu pago para usar essa área aqui. Só que é uma área que eu uso para o meu gado pastar de vez em quando, porque eu tenho uma fazenda aqui, vizinha a essa área. Então, na hora que D alega isso e prova, essa área aqui que eu pintei de roxo, essa área já está fora da discussão. O C pode dizer que firmou um contrato de locação desse pedaço aqui também, ó. E o E pode alegar que tem um compromisso de compra e venda que só não está registrado no cartório. Só que aí ele não consegue nem comprovar isso daqui, tá? Então, o que importa aqui? É que o litisconsórcio é necessário por disposição legal, mas, no que diz respeito aos efeitos da sentença, a sentença vai atingir cada um dos confinantes de modo distinto. Então, lembrem-se que um exemplo de necessário simples é a ação de usucapião. Beleza? Agora vamos falar de um exemplo exceção de um litisconsórcio que é facultativo e unitário. Vamos pegar aqui um condomínio. Tem esse bem aqui, tem 4 donos. A, B, C e D. De repente, X invade aqui esse terreno comum, essa área comum, e causa dano. Quem é que vai entrar com a ação? O litisconsórcio é facultativo. Pode ser só A, pode ser A com C, pode ser A com D, pode ser A, B, C e D, né? É facultativo. Mas quando o juiz der a decisão,
a decisão vai atingir todos os litisconsortes da mesma forma, vai atingir de modo uniforme, inclusive aqueles que sequer figuram na ação, aqueles condôminos que não figuram na ação. Então aqui eu também tenho no caso do condomínio, eu tenho aqui um exemplo de litisconsórcio facultativo unitário. Fechou? Então, decorem esse daqui. Condomínio e uso capião. Tá? Última observação sobre litisconsórcio. O Estado quer incentivar o uso do litisconsórcio. Então, o Estado precisa nos dar uma garantia, né? Qual? A de que eu, litigando em conjunto com outra pessoa, eu não vou sofrer nenhuma sanção processual, não vou sofrer nenhuma perda no processo em razão de ação ou omissão do outro litisconsorte, tá? Como que o Estado me dá essa garantia? Por meio desse princípio, o princípio da autonomia dos coligantes, ou princípio da autonomia dos co-litigantes, ou princípio da autonomia dos litisconsortes, simplesmente. O que diz esse princípio? A redação do Código 73 era muito melhor, bem mais clara. Ela dizia assim: salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, com relação à parte adversa, como litigantes distintos. Os atos ou omissões que beneficiarem ou prejudicarem a um não alcançam os demais. Era muito claro, né? O legislador agora, lá no artigo 117 do Código de 2015, ele traz aí o princípio da autonomia dos coligantes. Mas aí ele começa a tentar regular uma situação que todo mundo já tinha constatado antes. Qual? Quando o litisconsórcio é simples, óbvio que o ato ou omissão de um que prejudicar o beneficiário não vai alcançar o outro. Mas lembra daquele exemplo da anulação do casamento, o litisconsórcio unitário? Ora, o litisconsórcio unitário, a decisão produz efeitos tão únicos, tão uniformes para os litisconsortes, que quando alguém pratica um ato que causa benefício, esse benefício vai alcançar todo mundo. O ato que causa prejuízo, não. Se um não contestar, vai ficar revel, a revelia não vai alcançar o outro. Mas um recorre da decisão, o outro não recorreu, e aí é a própria ideia que o artigo dizia, salvo disposição em contrário. O Código de Processo Civil, no que diz respeito a recursos, a gente vai falar disso lá na frente, o Código diz, por exemplo, que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita naquilo que couber. Então é uma disposição em contrário, né? Lá na revelia, quando a gente fala do efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o Código diz, a revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo anterior, que é o artigo que trata da presunção de veracidade, quando, primeiro inciso, havendo pluralidade de réus, um deles contestar. Ou seja, tem vários réus. Quando um deles contesta, o outro fica revel, mas não sofre a presunção de veracidade dos fatos. Por quê? Porque tem disposição legal em contrário, tá? Mas aí o Código novo, olha aqui para o quadro. Lá no artigo 117, eu saí da redação do Código, né, e coloquei aqui de uma forma mais fácil de compreender. Tá? Guilherme, joga o quadro aí, por favor. Nenhum ato ou omissão que prejudicar ou beneficiar comunica, salvo disposição legal. Então, prejudicar ou beneficiar, tá? Nenhum ato ou omissão, só diante de disposição legal, vai se comunicar. Mas no litisconsórcio unitário, isso é específico do unitário, o que acontece? Somente os atos ou omissões que causarem prejuízo não se comunicam, tá? Porque como vai decidir a lide de modo uniforme, os atos que causam benefício acabam se comunicando, ok? Mas olha a redação, como é que ficou. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Tranquilo? Então, com isso a gente encerra o tema do litisconsórcio. Essa aula é suficiente para a gente abordar essa questão. Lá no nosso material escrito a gente vai dar uma aprofundada, né? E a partir de agora a gente vai entrar no estudo das intervenções de terceiro, que são aí as últimas formas de variação da relação processual, tá? Então, por hoje a gente encerra aqui, por esse momento, né? E a gente se encontra aí na próxima aula para tratar da intervenção de terceiros. Até já!